outro assunto que nos junta tem a ver com a solidariedade europeia que o novo primeiro-ministro da Grécia tem apelado. Ele chegou ao poder decorrente das eleições legislativas, levou o Syriza, um partido que está habitualmente fora do arco do governo, que se propõe renegociar a dívida que a sociedade e o governo da Grécia têm, decorrente da austeridade e das dificuldades que este país encontra. Pergunto-lhe como olhar para esta solidariedade europeia que o próprio Primeiro-Ministro tem tentado garantir através de reuniões com o Presidente da Comissão Europeia, também com os chefes de Estado de outros e Primeiros-Ministros de outros países da União Europeia. Como olhar para esta solidariedade europeia a que o Primeiro-Ministro da Grécia quer apelar? Esta dinâmica política é útil para todos. Quer dizer, é sempre bom haver alguém que põe em causa o status da questão. No fundo, o que se passa na Curia Romana, mas agora aqui na Europa. Haver países que questionam o que se passa quanto à solidariedade económica, social, política, numa Europa que precisa de ter atenção às realidades distintas. Portanto, a Europa, isto é como Portugal, qualquer presença entre o Alentejo e o Minho é pura coincidência. Muitas vezes, se fazemos parte do mesmo país, mas temos necessidades, temos realidades totalmente distintas que precisam de ser atendidas. Portanto, não se pode tratar o Minho como se trata o Alentejo. É preciso ter em condições. Agora, o haver uma necessidade de quem está no poder é haver pessoas que prolonguem o que está dito. Quer dizer, que não questionem o que está dito. Isso é em todo lado. Eu, se for para um sítio onde tenho um poder, quero que os meus colaboradores não sejam os primeiros opositores da minha própria orientação. Isso é humano. Ouvir um governo neste momento a dizer que a Europa ou tem capacidade de atender às realidades distintas e tratar diferente o que é diferente, ou então ela corre o risco de ser a primeira inimiga das populações. E é evidente que a gente diz assim, o Syriza é de esquerda, mas se fosse de direita, de extrema-direita, era a mesma história. Não estamos aqui... O problema há pessoas cuja realidade é mandatar, há pessoas que os mandataram a estar à frente do seu país porque a situação é inaceitável. A situação vivencial de um país cujas razões depois são múltiplas, como é evidente. Culpas é fácil de encontrar e haverá, certamente, muitas. Mas também não vale a pena mandar culpas, que as culpas não resolvem problema nenhum. A história a saber como é que um país, como aliás outros tantos, sai de uma dívida e sai de uma situação que não pode continuar a pesar sobre aqueles que já não têm condições de sobrevivência. Portanto, a dado momento, como diz a Sagrada Escritura, os gritos dos pobres chegam até Deus. E, portanto, não se pode dizer que é pesando desta forma, pelo menos nos tempos mais imediatos, é preciso ir aliviar aqueles que não têm condições para viver. São na Grécia como podiam ser na Europa, na Europa, diga-se, no continente, os países europeus do Norte, podiam ser em qualquer sítio, como lá em Portugal. Aliás, este ajustamento, toda a gente sabe, e a Igreja tem-lo dito de forma... É evidente que teve-se muito cuidado com as pessoas que menos razões têm, mas há gente que perdeu tudo. Perdeu emprego, perdeu casa, está endividado para o resto da vida e está sob tutela quase de um banco que nos próximos tempos não pode passar cheques, não tem vida autónoma e nem tem esperança de se constituir como um ser com determinação pessoal, com liberdade e com justiça. E muitos deles não têm culpa nenhuma. Quantas pessoas em Portugal, por terem sido fiadores dos filhos, estão neste momento até desprovidos da sua própria reforma? Isto são situações que podem-se justificar pelo tecido económico, mas não são admissíveis num tecido de solidariedade social. Quer dizer, não é possível. Portanto, o que está aqui a acontecer é, independentemente de ter sido Syriza, e da forma, às vezes, que estas coisas, a medir forças, é quase a ver quem é que diz pior, no fundo, mas depois vamos para o terreno da negociação, que deve ser em terreno menos público, mais discreto, mas de compromisso, de forma a que as verdades que estão aqui a ser ponderadas não sejam simplesmente escamoteadas ou postas de lado como sendo capricho. Não. Há, como dizia o bom Papa João XXIII, há naqueles que são contra mim alguma dose de verdade. E a verdade não está só de um lado. Portanto, sejamos humildes. E assim como agora, por exemplo, o próprio Banco Europeu decidiu injetar dinheiro que antes não tinha, que é para fazer que a economia comece a funcionar, se calhar essa decisão que era impensável aqui há uns meses atrás, quando era outro presidente do Banco Central Europeu, se calhar essa novidade também se justifica. Ninguém pensava que isso era possível e está a ser possível. Portanto, se façamos da política, e aqui é que é o lado que me parece mais útil,
não uma coisa que nos mete medo, mas uma arte nobre de consensos, de busca do melhor compromisso e, sobretudo, de preservar os mais pobres, os mais indefesos, os que não têm voz, e o Papa tem-o dito de forma muito bem, preservar esses de serem mais espezinhados, porque eles já pagam Mas a fatura própria maior. concessão do empréstimo que aconteceu à Grécia, a Portugal, à Irlanda também, só isso não é uma mostra já da solidariedade europeia? Sem dúvida que sim, mas alguma coisa aconteceu para que a mesma resposta, usaram a mesma chapa que se usou em Portugal, na Irlanda e na Grécia, funcionou na Grécia de uma maneira, em Portugal de outra maneira e na Irlanda de outra maneira. Provavelmente é porque a mesma resposta deveria ter matizes totalmente diferentes, atendendo a realidades distintas. Quer dizer, um facto óbvio é que não deu o mesmo resultado. É quando na Irlanda já estão a pagar o que falta pagar para o empréstimo e estão a sair, porque era uma realidade diferente. Em Portugal ainda estamos naquela a ver se isto começa a funcionar para criar emprego. Na Grécia já estamos com níveis de 30% de desemprego. Quer dizer, isto é, a dado momento, grita por um mínimo de solidariedade. E a solidariedade, como sabem, é para lá da justiça. Se calhar justamente não deviam levar nada. Mas isso é uma atitude que não é humana. Chega aqui um momento da solidariedade, que é nós até podermos perder, algum de nós, em favor daqueles que não têm nada. É uma resposta de amor. E, portanto, a Europa, se não tiver esta capacidade, ela se desdiz de si própria. Toda a gente diz, e com razão, não é admissível que a Grécia, por causa desta coisa, saia da União Europeia. Não é admissível. Então, se não tivermos respostas para isso, o que é que podemos contar com a União Europeia daqui para? É só quando corre bem? Não podemos. É preciso que a própria União Europeia seja, para os seus próprios membros, e por isso muita gente quer aderir à própria União Europeia pelo lado melhor, seja um lugar de entreajuda, de alguma justiça, que é evidente, mas em tempo de guerra não se limpam armas. Nesta altura, o Syriza chega ao poder porque exatamente se arrastou demasiado numa situação que, a continuar por este nível, não levava a nada melhor. Pelo menos visto à distância que eu estou a ver e lendo o que eu tenho lido, não é? Portanto, moral da história, é evidente que se vermos só se é um partido de esquerda, se é um partido de direita, eu disse logo, mete logo os papões todos, mas eu vejo isso melhor. Se as pessoas votaram maciçamente nestes líderes, é porque foi dos únicos, foi para castigar os que não estavam a resolver o assunto e porque a dado momento o povo já não tem nada a perder, não tem nada a perder. Pelo menos que isto não seja para nós motivo de mais castigo para cima. Aliás, eles agora têm puxado a corda para um lado e para o outro. Eu acredito que nos próximos tempos, próximos meses, os políticos saberão dar uma boa expressão da nobreza da política. A política é exatamente a arte de buscar os consensos e de ver as respostas que defendem, sobretudo, os que não se podem defender por si mesmos. E esse ponto de vista tem, de alguma forma, de ser mais cimentado nos países do Norte, habitualmente aqueles países que contribuem mais a nível financeiro? Todos. Eu acho que todos têm que ser alicerçados nos valores, eu diria, fundadores da própria Europa. Porque tem que ser uma Europa que se funda só na economia e na finança. Antes, quando foi fundada, era no aço e nas balanças comerciais. Neste momento, é só na economia e na finança. Que já se conseguiu a união bancária, como se isso fosse fácil, não foi nada fácil e está-se a sujeitar a isso, que haja uma união de solidariedade. Que os bens que sobram de muito lado não fiquem a faltar onde tanta falta fazem. E, portanto, parece-me isto um desafio à própria União Europeia. Eu acho que temos gente que tem de ser capaz de buscar inovadas respostas e de não ficar apenas escudado nas suas trincheiras. Isto não é a altura de cada um se fechar nas suas trincheiras. É a altura de irmos todos para as mesas e de buscarmos, se calhar, buscando valores que estão tão esquecidos. O valor da solidariedade, o valor da entreajuda, o valor da partilha, que são tão cristãos. Se calhar é aqui que Deus faz falta, para que ninguém tenha medo de perder em favor daquilo que mais precisa, sabendo que, dessa forma, está a funcionar também para si. Nós não ganhamos nada em ver gente a passar miséria nas nossas fronteiras. Pelo contrário. Portanto, seja uma Europa solidária em todos os sentidos e que este lado social, aliás, a Caritas tem-no dito, a Caritas da Europa, as conferências episcopais europeias, têm-no dito de forma muito clara que a solidariedade e a justiça não deixe gente sem pão na mesa e sem trabalho. Isso seria acomodar-se diante de tanta injustiça e ninguém, este Papa tem-no dito de maneira muito clara, ninguém pode ser deixado sem comida na mesa
e sem uma atividade digna de se poder conduzir a si próprio. Normalmente é um trabalho com remuneração à altura de se poder autodeterminar. Porque isto é que é a dignidade da pessoa humana salvaguardada. Obrigada, Padre Borga, por novamente contarmos com a sua reflexão, a sua análise, semana após semana. Muito obrigada. Até à próxima.